Hoje nós vamos ver os sinais da volta de Jesus que já se cumpriram. Há 2000 anos atrás, Jesus nos prometeu: eis que cedo vem. Isso está em Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 12. E então, surgiram agora todos os tipos de sinais possíveis de seu retorno. E muitas pessoas também estão tendo premonições de que o dia que Jesus vai voltar está próximo. Bem, vamos ver e explorar um pouco as profecias descritas na Bíblia que profetizam, que dão sinais sobre a vinda de Jesus. Então, coisas que estão escritas na Bíblia e que estão acontecendo. É o que a gente vai ver no vídeo de hoje. O primeiro sinal do retorno do Senhor é os terremotos, fomes, pestes e guerra. Está em Mateus, no capítulo 24, no versículo 6 ao 8. E ouvires falar de guerras e rumores de guerras, olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Por enquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são um princípio das dores. Bom, várias guerras estão acontecendo nos últimos anos, mas recentemente aí está tendo da Rússia, da Ucrânia e tal, né? Nós estamos agora no ano de 2023, não sei quando é que você vai ver esse vídeo, aí daqui uns 10 anos, mas mais recente é o da Rússia e da Ucrânia. Mas nós tivemos vários eventos, como a derrubada do regime Talibã no Afeganistão, teve o conflito entre a Índia e o Paquistão, teve invasão do Iraque pelos Estados Unidos, e a guerra cada vez mais intensa, Israel e Palestina. Tem pestes, incêndios, inundações, terremotos, estão sendo cada vez mais comuns por toda parte. Também o mais recente, assim, né, o coronavírus, que eclodiu em Wuhan, na China, em 2019, e desde então se espalhou aí pelo mundo. Também os grandes incêndios florestais que aconteceram na Austrália em setembro de 2019. Uma grande praga de gafanhotos também, a Sudáfrica Oriental, do outro lado do planeta e tal. Então, e também muitos países enfrentando a fome, né? Também em janeiro de 2020, a Indonésia sofreu uma enchente. E a Terra Nova, no Canadá, foi atingida pela maior tempestade de neve em um século. Ocorreram terremotos em Lazig, na Turquia, no sul de Cuba, no Caribe e em outros lugares. E esses são só alguns sinais que mostram que essa profecia foi cumprida. Um segundo sinal do retorno do Senhor é o surgimento de anomalias celestiais. Lá em Apocalipse, no capítulo 6, no versículo 12, está escrito: E vi quando abriu o sexto céu, e houve um grande terremoto, e o sol se tornou negro, como um saco de silício, e a luta toda tornou-se como sangue. Já em Joel, no capítulo 2, versículo 30 ao 31, está escrito: E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia de Jeová. Nos últimos anos, houve vários momentos em que a lua ficou vermelha, feito sangue, né? A lua de sangue. Sempre quando a lua ficava assim, meio vermelha, na internet as pessoas compartilhavam cenas daquele evento. Também teve uma série de 4 luas de sangue num período de 2 anos, em 2014, 2015, em 31 de janeiro de 2018 também. Houve uma superlua azul de sangue, que isso ocorre a cada 150 anos.
Aí depois surgiu uma superlua de sangue de lobo em janeiro de 2019. A profecia de o Sol se tornar negro também já ocorreu. E de fato houve diversos eclipses solares totais, como o eclipse em Singapura em dezembro de 2019 e em 2 de julho de 2019 também. O cumprimento dessa profecia é evidente nesses fenômenos. O terceiro sinal do retorno do Senhor é que as igrejas estão desoladas e o amor dos crentes, de quem crê, quando eu falar crentes, não considere apenas uma religião, porque às vezes os católicos chamam evangélicos de crentes. Não, aqui eu vou falar crentes é quem crê, tá? Em Mateus, no capítulo 24, no versículo 12, está escrito: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Vivemos tempos muito sombrios, né? O amor de muitos esfriará. E é muito comum, né, a gente ver isso daqui. A desolação, né, está se espalhando também pelo mundo religioso. A pregação de pastores e pessoas que pregam a palavra, muitas acabou se tornando algo banal, infelizmente, e caiu em alguma coisa assim aqui, comum. É incapaz de fazer com que as pessoas que creem acabem até seguindo essas palavras. Infelizmente, é uma coisa que está acontecendo hoje em dia. Também tem a disputa por status, né? Um quer ser mais do que o outro. Alguns pastores estão formando camarilhas e criando facções nas igrejas. Alguns abrem até negócios, vendem... Não vou falar aqui para não abrir muito, mas tipo... que tornam a igreja um comércio. Pronto, para não comprometer algumas igrejas, tá? Mas algumas acabam virando negócios, né? Montando fábricas para conduzir tudo isso. Enquanto isso, as pessoas que creem acabam tendo uma falta de confiança generalizada e até às vezes relutam em se separar do mundo e vivem suas complicações exaustivas. Então algumas igrejas, elas às vezes aparentam estar lotadas e animadas, mas muitas que estão até indo lá na igreja estão apenas para expandir sua rede de contatos, para ter uns contatos, para vender produtos. Estão usando a igreja também como um local de comércio, né? A igreja, as pessoas vão para ouvir a palavra, para ter aquela conexão com Deus, mas que muitos vão para ter aquele momento de fofoca. Existe fofoca dentro da igreja, sabe? As pessoas vão lá enquanto o pastor ou o padre, a pessoa que conduz aquela reunião está ali falando, está ali fofocando na casa do Senhor. Tá ali, tá lá duas Mariazinhas conversando. Você sabia que fulano aconteceu com ciclano e tá. Sabe, não pode. Você tá lá no templo, você tem que ouvir a palavra. Sabe? Então, qual é a diferença entre uma igreja atual e um templo no final da Era da Lei? Que Jesus chegou, acho que uma semana antes, né, da crucificação e tudo mais. Não, uma semana antes não, ele chegou no domingo, né? A crucificação foi na sexta. Ele chegou e viu que a igreja, o templo, estava sendo usado como comércio. Ele vai lá e pá! Quebra tudo aquilo ali, porque não é para ser assim, não é para... É para o templo, a igreja, ela é para você se conectar com Deus. Não é para você aumentar seu status e nada disso. Então, nessas tantas coisas ditas aqui, é evidente o cumprimento total dessa profecia do retorno de Jesus. Um quarto sinal do retorno de Jesus é o surgimento de falsos cristos. Em Mateus está escrito o seguinte no capítulo 24, no versículo 4 ao 5.
Então Jesus diz, respondeu-lhes Jesus: acautelai-vos, acalme-se, né? Vou já dar uma traduzida aqui bem. Acalme-se, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e muitos enganarão. Bem, essa profecia então de Jesus indica que quando ele retornar, surgirão falsos cristos enganando as pessoas. Nos últimos anos, falsos cristos têm surgido e enganado as pessoas em países como a China, na Coreia do Sul e no Japão. Esses falsos cristos não possuem a essência de Cristo e nem podem proclamar a verdade, mas assim mesmo eles afirmam ser Cristo. Aqui no Brasil eu não vou entrar de novo para não comprometer nada e ninguém, mas nós conhecemos, né, principalmente na mídia, algumas pessoas que chegaram, né, brasileiros, ou dito, não sei se é brasileiro, ele tem às vezes um sotaque diferente, que diz ser Cristo, né? Então o sinal aí do retorno de Jesus, e ele disse, vai vir falsos cristos aí antes de mim. Então o cumprimento dessa profecia é evidente, novamente está se cumprindo. O quinto sinal do Senhor, do retorno dele, é a restauração de Israel. Em Mateus, no capítulo 24, no versículo 32 ao 33, está escrito o seguinte, preste atenção. Aprendei, pois da figueira a sua parábola, quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas. Sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas. Muitos creem no Senhor. Sabem que os tenros, ramos e folhas da figueira se referem à restauração de Israel. Então, quando Israel for restaurado, o dia do Senhor estará próximo. Israel foi restaurado em 14 de maio de 1948. Não tem nem 100 anos. Israel foi restaurado. Então, essa profecia, obviamente e claramente, está integralmente cumprida. O sexto sinal do retorno de Jesus é o seguinte: a divulgação do Evangelho nos confins da terra. Está registrado em Mateus, capítulo 24, no versículo 14. E este Evangelho do Reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Já em Marcos, no capítulo 16, no versículo 15, o Senhor Jesus disse a seus discípulos, após a sua ressurreição, o seguinte: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Bom, depois que Jesus ressuscitou, ele subiu ao céu, o Espírito Santo começou a orientar aqueles que seguem Jesus a dar o testemunho dele, e hoje os cristãos se espalharam por todo o mundo. Muitos países democráticos adotaram o cristianismo como religião de Estado. Mesmo lá na China, onde o partido que está lá no poder é ateu, dezenas de milhões de pessoas aceitaram o Evangelho do Senhor Jesus. Isso mostra que o Evangelho da redenção da humanidade, por meio de Jesus, se espalhou por todo o mundo. Então é evidente que a profecia do retorno do Senhor aqui foi cumprida mais uma vez. Esses são somente alguns sinais. Tem muitas outras coisas que estão na Bíblia que se cumpriram, vai se cumprir muita coisa ainda. E tudo está lá na Bíblia.